E aí pessoal, mais um vídeo aqui pra vocês, mais um vídeo dos episódios de One Piece. A gente vai falar do episódio 5 e 6 aqui, onde a gente finalmente vê a história do Sandy, vê o Baratie aí com mais detalhes, os locais, as diferenças que tem dentro da animação, né? Então, já vai deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando as notificações para não perder nenhum vídeo, comenta. Eu quero saber a opinião de vocês sobre esse episódio 5 e 6 aí. Tá, mas basicamente no episódio anterior a gente vê, né, o Luffy ainda tendo aquele embate com o Garp, mas o Luffy consegue rebater ali a bola de canhão, né, fica meio esquisito o efeito especial ali dele inflando e tudo mais. Você percebe, né, a maioria das cenas, se vocês notarem durante a série, elas são muito mais na parte da noite. Então você esconde ali imperfeições nos efeitos especiais. Porém, quando tá um pouco mais claro não, né? Tá de dia, acaba a gente percebendo alguns problemas aí que tem de efeitos especiais, né? Eles gastaram mais em algumas coisas e em outras, mas não ficou ruim, tá? É só um ponto de atenção, vamos dizer assim. Mas basicamente eles vão pro Baratie, o Luffy vai ali com o grupo novo dele, que tá o Soap, Nami, Zoro, e eles vão lá pra poder comer, né, pra poder passar um tempinho. A gente vê dentro, cara, em níveis de detalhe, o Baratie tá lindíssimo. A gente já tinha visto, né, em trailers e tudo mais, tá muito bonito. E finalmente a gente conhece o menino Sanji, né, que logo mais vai se tornar o cozinheiro do grupo do Chapéu de Palha. Então, a gente vê ali os problemas que o Sanji tem ali com o Zeff, se eu não tô enganado o nome, eu sou péssimo de nome, né, mas com o chefe lixo, né, como ele chama. O Sanji tem aquela personalidade que a gente conhece da animação, né, mulherengo, fica dando em cima de mulher à torta e à direita, ele nem se importa, ele nem tem vergonha, ele dá em cima de uma mulher aqui, tá dando em cima de uma outra mulher ali. Então, legal, claro, muito mais contida. De novo, essa série em termos de comédia que tem dentro do anime, ela é muito mais contida, e essa parte do Sanji também é assim. Ela também é mais contida, ele dá em cima ali, outra aqui, mas o espírito do personagem tá lá, tá? Isso é sensacional. É uma pena que ele não tem, né, o Uzumaki aqui, a sobrancelha diferenciada, mas no geral o personagem tá bem legal, o ator consegue transparecer bem. A gente soube, né, que ele fez aulas para poder realmente fazer os chutes dentro da série, então ele realmente colocou o corpo ali para fazer esse personagem, né? E obviamente o Luffy não tem dinheiro para pagar, ele só assina ali de qualquer jeito, e obviamente a Nami não vai tirar do bolso dela para pagar, né? E aí, né, o Luffy vai ter que ir lá lavar os pratos, né, para poder pagar a comida que eles comeram, né? Enquanto isso a gente vê o Luffy conversando com o Zoro ali, né, tendo todo aquele negócio do All Blue, o que é, qual é o sonho de verdade do Sandy, que o sonho dele não é necessariamente estar ali na cozinha do Baratie, mas e sim achar o All Blue, né, o lugar onde todos os mares se conectam e tem as maiores iguarias ali para ele poder fazer toda a comida, as maiores comidas, né, as comidas mais deliciosas do mundo. Ele quer chegar naquele lugar para poder fazer isso. Então a gente vê o sonho dele, o Luffy de novo incentivando, querendo, empurrando para que ele consiga fazer isso, né? Até que chega um camarada do Don Krieg. Você lembra do Don Krieg? Que a gente não tinha visto em trailer e a gente viu que o Arlong meio que substitui o Don Krieg aqui nessa parte do Baratie. Sim, esse mesmo personagem chega, mas ele é ali só pra colocar que a Grand Line é muito perigosa e toda a tripulação, e quando eu digo toda a tripulação foi morta ali, né? Só sobrou ele. E aí a gente vê a entrada, né? Porque o Garp, ele vê que não tem jeito de achar o Luffy, não vai dar certo, então o que ele vai fazer? Ele vai chamar um Chichibukai, que por sinal é explicado o que é um Chichibukai dentro da série, né? São piratas que trabalham pro governo e tudo mais. É mais detalhado dentro da série, então vai assistir porque eu quero que essa série faça muito sucesso, então vai lá ver com mais detalhe. Mas enfim, o Garp chama o Chichibukai, que é o Mihawk, né? Os olhos de falcão aí, que é basicamente o espadachim mais poderoso no mundo de One Piece. E quando a gente vê a entrada dele na animação, a gente vê ele no barquinho com a cruz atrás, estiloso. Mas aqui, cara, aqui ele chegou já metendo porrada em todo mundo, cara. Porque a gente vê, né, essa ligação que o Garp faz, ele tá lutando contra os piratas do Don Krieg. Ele que destrói toda a frota, por isso que o Don Krieg não aparece aqui, tá? E a gente vê toda a cena de ação dele ali, cara, é sensacional. A caracterização, né, o visual do Mihawk tá muito bom. Tá perfeita, se eu posso dizer assim. E a luta dele balançando a espada, ele lutando e tudo mais, tá
sensacional, né? E a gente vê um pouquinho do Don Krieg. O Don Krieg também aparece aqui, mas só aparece pra morrer. E uma coisa, né, que essa série demonstra muito bem é que todo mundo que é bombadão no anime é magrelão aqui, só é alto, né? A diferença é que ele só é alto, mas é magrelão. Mas o Don Krieg aparece simplesmente pra ser pego ali pelo Mihawk, obviamente, né? Ele é o espadachim mais forte do mundo. E o Garp pede pro Mihawk ir atrás do Luffy pra capturar ele. E aí, né, eles fazem essa ligação parecer mais natural, né? Por que o Mihawk apareceu lá onde o Luffy tava com o pessoal? Aqui eles fazem isso, né? Foi porque o Garp pediu pra ele ir atrás. Então eles tentam dar essa circulada aí pra ficar mais condigente. Tá, mas enquanto isso lá no Baratie, enquanto o Luffy ainda continua lavando os pratos e tudo mais, brigando com o chefe, né, pra falar pra libertar o Sanji, porque o Sanji tem que conhecer o All Blue e tudo mais, a gente vê o Zoro e a Nami se conhecendo mais. E isso foi bem interessante, a Nami se abrindo, né, eles fazem um joguinho ali da bebida, se um falar, né, se um acertar o que o outro era na infância, o outro bebe, esse tipo de coisa. E a gente vê um pouquinho nela, a Nami falando ali do negócio de tangerina, da mãe e tudo mais. O Zoro falando da amiga de infância, enquanto o Usopp tá lá dançando, se fazendo de gostosão, né, como o Usopp se faz. Então eu achei interessante, né, essa aproximação dos personagens, como eu comentei nos outros vídeos, que tá aí no canal, por sinal. Mas a gente vê essa ligação crescendo. Eu falei, a Nami, ela começa de um jeito mais ou menos, mas ela vai crescendo ao longo dos episódios, se tornando mais maleável pra interagir ali com os personagens, tá? Mas aí mais pro final do episódio o Mihawk finalmente aparece, o Zoro desafia ele pro duelo, como é na animação, e aí eles lutam, né? A Nami tenta impedir, né? Tenta até falar com o Luffy, pedindo pra que ele fale pro Zoro não fazer isso, não lutar, porque, pô, ele é o espadachim mais forte, ele não tem chance de vencer e tal. E a Nami manda que ela fala isso pro bem dele, porque eles são companheiros, eles são amigos, cara. Então é muito legal a Nami transparecer isso, né? Uma personagem que é muito fechada e que a gente vai descobrir mais pra frente dela, né? Muito mais fechada, se abrindo, falando disso, né? Mas aí o Zoro, obviamente, fala uma besteira, porque ele quer concretizar o sonho. Até mesmo o Luffy fala que ele não pode ficar na frente de um sonho de uma pessoa. Ele é livre pra seguir o sonho que ele quer. E aí a gente vê a grande luta, né? Na verdade, a grande humilhação do Zoro contra o Mihawk. A gente vê até os ataques que tem na animação e tudo mais. Sensacional a luta, né? E aqui, uma coisa que eu reclamei nos outros episódios, que a gente não consegue mensurar o nível de poder dos personagens, aqui deixa bem mais claro isso, tá? O Mihawk tá num outro nível, tá? Um outro level, aqui consegue demonstrar essa diferença de poder, tá? E, obviamente, né, o Zoro perde duas lâminas dele ali, quebra, só fica aquela lá que era a espada, que era da amiga de infância, e ele, né, obviamente como um samurai, como um grande espadachim que ele é, né, ele leva o golpe de frente do Mihawk, né, e ele perde. Porém, o Mihawk tava ali para capturar o Luffy, lembrando disso. Porém, ele fala uma coisa muito interessante, que ele não vai capturar o Luffy, porque essa é a etapa da nova geração, ele tem os olhos do Gold Roger, né, ele tem os olhos do Rei dos Piratas, então ele tem que ir pra essa aventura e talvez, quem sabe, ele ache de fato o One Piece e ele desafia o Zoro, né, fique mais forte que da próxima vez a gente vai batalhar de verdade, né, então bem legal toda essa parte do episódio, né? E no episódio aí 6 a gente vê essa parte mais do Sanji, é mais aprofundado nele. Então a gente vê ali o passado do Sanji, como ele conheceu o chefe lixo, que ele era, né? Ele trabalhava numa cozinha, o chefe era um pirata, e aí acabou tendo um naufrágio e eles acabaram parando numa rocha ali no meio do mar, e eles passaram dias, meses e tudo mais ali sem comer, né? O Sanji ainda tinha comida, mas o chefe lixo ali, ele perdeu a perna, né? Ele teve que cortar pra poder comer, senão ele ia morrer de fome, né? No anime é mais forte essa cena, porque a gente vê os personagens definhando no anime, né? Eles muito magros e tudo mais, eles, sabe, mostrando o osso, é bem deplorável mesmo, mas é pra você ver a situação deles. Aqui não, aqui eles se conteram, óbvio que eles estão de um jeito ruim ali, né, na tela, mas eles se controlaram nessa parte, tá? Mas aí, né, ao longo aí do episódio, e esse é um episódio bem focado aí pro Luffy entender o que é ser um capitão, que é uma coisa que eu acho que é bem explorada aqui, né? Os pesos de ser um capitão. Ele tem que tomar decisões difíceis, decisões que talvez impeçam ali a liberdade de algumas pessoas,
e tudo mais, né? Então, o Sanji comenta disso pro Luffy, a Nami repete isso pro Luffy por causa do Zoro, lembrando que o Zoro perdeu no episódio anterior, e nesse episódio, basicamente o episódio inteiro, né, mais lá pro final, o que o Zoro acorda, né, ele fica apagado todo esse tempo, né, e o pessoal pede para que fiquem com ele, contem histórias, falem com ele, né, e o Luffy, ele vai sentindo esse peso. Ele tenta falar, mas ele não sabe o que falar, ele realmente sente o peso do que é ser um capitão. É muito bem colocado isso dentro do episódio. Mas mais pra frente a gente vê que o Arlong aparece no Baratie, ele tá junto com o Bug, né, na verdade a cabeça do Bug, mais precisamente, né, e é legal o Bug ter essa ligação ao longo dos episódios, né, como a série tem uma quantidade mínima de personagens que ele conseguiu trabalhar, pegar o Bug e trazer ele ao longo dos episódios. Alguns eu até não curti tanto, mas outros, sabe, dá pra levar. Esse aí de levar e tudo mais, eles pro Baratie, dá pra levar. E o Arlong, né, ele está atrás aí do Luffy, porque o Luffy tem o mapa aí da Grand Line, que é o que o Arlong quer, né, o que a Nami tem. A Nami tenta ali persuadir, né, que ela fala que eles têm que sair, por causa que o Arlong tá ali, ele é muito perigoso. O Arlong bate no chefe, né? O Sanji vai lá pra lutar e o Luffy, obviamente, vai junto também pra enfrentar o Arlong, né? A Nami fica puta da vida, porque ela fala que não é pra enfrentar ele, porque ele é muito forte. Porém, eles não escutam, né? Como sempre, eles vão lá, lutam. A cena de ação do Sanji, nesse episódio, eu achei mais ou menos. Porque a câmera acaba balançando muito e acaba ali escondendo, talvez, imperfeições que estariam ali nesse episódio. E acaba que a cena de ação não fica tão fluida como tava no do Zoro, por exemplo, que é super legal, ou daquela luta ali do Shanks nos episódios anteriores, tá? Então eu achei no episódio aí 8, né, vai ficar mais interessante a luta dele, tá? Mas por enquanto eu achei que tava muito escondida. E depois o Luffy e o Arlong começam a lutar, né? Uma crítica que a gente tem que fazer aí da série, né? Que as lutas do Luffy são bem curtas, né? Elas são bem direto ao ponto, eles não enrolam tanto. E quando eu digo enrolam tanto, é mostrar golpe, é ser, sabe, diferenciada, porque ele é o capitão, né? A gente vê isso mais ali no Arlong, mas mesmo assim, no Arlong nos próximos episódios, mas nesse aqui é muito curto, é o primeiro embate, o Luffy, obviamente, ele leva porrada, né? Ele vê a diferença de força ali dele com o Arlong, né? Mas aí o Luffy perdendo, né? Ele ia ser, né, levar mordida e tudo mais, a Nami aparece com a marca dos Homens Peixe ali, né, do grupo do Arlong, e fala que ele trabalha com Arlong e tá com o mapa da Grand Line, que é pra deixar o Luffy, né, joga ele no meio do mar aí, que não vai fazer diferença nenhuma, né, um cara que tem a Akuma no Mi, né, a fruta do diabo aí, ele não consegue nadar, então é só jogar ele aí, não precisa lutar. E aí a Nami e o pessoal vai embora, né, lembrando que antes, na luta ali do Zoro contra o Mihawk, a Nami, em vez de ir embora, ela fica. Então a gente vê uma diferença bem grande aí dos personagens, né? Na animação que ela foge junto com o Mary ali, aqui não, ela não foge, ela fica com os personagens, porque ela gosta deles, eles são amigos, eles são companheiros, uma coisa que ela não tinha há muito tempo, né? E é legal ver essas mudanças na Nami, eu gostei bastante disso. E depois, né, que o Luffy tá lá debaixo d'água, o Sanji vai lá e pega, e por sinal o Sanji bombadaço, provavelmente tomou suco, e o baseball bat dele tava ativo, com o Luffy ali, porque, cara, ele tá da hora o shape do Sanji, hein? O shape do Sanji, ó, isso aí vai na academia todo dia, né? E depois disso, de novo, o Luffy vem com esse peso, né, de ser o capitão e tudo mais, e deixou a Nami ir embora, e ele vai falar com o Zoro, né, porque o Zoro é o primeiro imediato dele, né, é o segundo na linha de comando e tudo mais, e ele promete, mais do que ser o maior espadachim do mundo, como ele prometeu anteriormente, é que ele promete que ele vai ficar do lado dele até ele achar o One Piece, ou provavelmente, né, vai ficar do lado dele pra sempre, porque, cara, promessa é dívida, né, e ele vai cumprir isso, é sensacional, cara. Você entrelaçando, que é uma coisa que tem na animação, que tem no mangá, a amizade, os laços que esses personagens têm são tão fortes que até mesmo os personagens mais fracos da tripulação se colocam à frente contra inimigos muito fortes e repetem que os amigos deles são muito melhores, são muito mais fortes, são muito mais ligados do que qualquer coisa que existe no mundo.
E aqui a gente consegue ver um pouquinho disso dentro dessa cena, cara, e é sensacional. O Zoro é um dos melhores personagens que tem dentro dessa série, né? Dentro dos personagens ali do bem, ele é o melhor, né? Cara, e o Sanji, que chegou agora, mas já manda muito bem, e nos outros episódios também vai mandar. Mas eu quero saber a opinião de vocês sobre o episódio 5 e 6, eu quero que vocês comentem aí, vamos conversar nos comentários, deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo. Muito obrigado por ter assistido, e até o próximo vídeo. Tchau!